Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos mostrar um controlador de fonte de alimentação muito completo. É uma versão bem atualizada, trata-se do RK6006BT. Ele suporta até 60 volts, 6 amperes, dando aí um máximo de 360 watts. Controle de corrente constante, controle de tensão constante, várias proteções. Muito compacto e pode ser adaptado em qualquer tipo de fonte, tá? Vem nessa caixinha aqui bem pequena. Eu achei bem legal. Hoje você pode construir uma fonte com um controle muito completo e bem simples. Olha, ele vem aqui, é somente este módulo. Você nem acredita no que ele é capaz de fazer aqui. Tá muito bem construído. Aqui de lado a gente vê uma plaquinha inserida. Essa plaquinha aqui é a plaquinha de comunicação Bluetooth, já que você consegue controlar ele pelo celular. E também tem uma entrada aqui USB-C, que você consegue controlar pelo PC também. Ele é totalmente controlado remotamente. Tá? Aqui via cabo, né? E aqui via Bluetooth. Relativamente leve. Algumas saídas aqui importantes. Uma aqui para o sensor de temperatura e outra para um fã externo que pode ser controlado também conforme a temperatura do módulo e a corrente que estiver sendo utilizada. Basicamente acompanha o sensor de temperatura, pode ser utilizado ou não, é opcional. E vem um fusível extra aqui também, ó. Um fusívelzinho extra, já que ele tem um fusível ali na plaquinha. Caso ele queime, é um fusível especial. Ok, acompanha esse fusível. Aqui a gente tem um borne com as entradas e a saída. Aqui estão as entradas, in positivo, in negativo, out negativo e positivo. Tá? A gente vai colocar aqui. Eu vou colocar aqui o sinal de uma outra fonte aqui externa. Ele trabalha com tensões de entrada que podem variar de 12 a 68 volts. E como ele é uma fonte chaveada do tipo Buck, ele vai trabalhar sempre com tensões abaixo da máxima que você entra aqui, né? Ele não vai aumentar a tensão. Então, por exemplo, ele trabalha de 12 a 68 com uma saída máxima de 0 a 60 volts. Óbvio, para eu conseguir 60 volts na saída, eu tenho que entrar com mais de 60 volts aqui na entrada. Tá? Mas ela é ajustável dentro desse range. O ideal é colocar aqui um transformador, um retificador, um filtro, e uma tensão aqui da ordem de 60 e poucos volts, você vai utilizar o máximo de recurso dela, sendo que com uma corrente aí mínima de 6 amperes na entrada, para ela poder também fornecer 6 amperes na saída, uma fonte de 360 volts, que é uma baita fonte de bancada, né, digamos assim. Tem uma resolução ótima aqui no display, 0,01 volts, baixíssimo ripple e modos de, como eu já comentei, modos de tensão constante e modos de corrente constante. Ok? Ele tem um controle automático aqui do disparo do fã, que ele vai iniciar caso você trabalhe com correntes acima de 4 amperes ou que a temperatura do sistema seja maior que 45 graus. A temperatura do sistema você pode medir com o sensor, ele pode estar lá dentro da fonte, dentro do gabinete que você instala isso daqui, ou a corrente passou de 4 amperes, ele liga o fã sozinho, o que é interessante, né? A gente bota um fãzinho lá e ele refrigera automaticamente aqui o sistema. Ok, pessoal? Vou ligar e a gente já faz uns testes e medidas aí com esse módulo interessante. Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay, que fornece as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, mantém a sua promoção de Natal, sua grande promoção de Natal com descontos de até 50%, uma série de cupons também para diversos serviços que a PCBWay tem, que além de placas de circuito impresso, tem confecção de placas especiais, placas flexíveis, impressão em 3D, CNC. Ok, pessoal, vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse, voltando para o nosso vídeo. Bom, pessoal, eu coloquei aqui, liguei atrás da minha fonte e vou gerar aqui 40 volts, ok? Vou botar 40 volts, vou ligar a fonte. Ligando a fonte, ele já boota e já coloca aqui os principais valores, né? Aqui em verde, essas cores inclusive são configuráveis, tá? Mas em verde ele mostra a tensão que está no momento de saída, né? A corrente de saída em azul
e a potência em lilás, ok? Aqui no menu da direita, a gente tem os ajustes de saída. Ele está setado para 5 volts de saída e uma corrente de 6,1 amperes. Aqui embaixo está os limites que você pode ajustar. Limite aqui máximo de 62 volts e máximo de 6,2 amperes. Tá? Aqui embaixo ele fica chaveando o watt-hora, temperatura e miliampere-hora. Vai ficar chaveando aqui esses 3 valores. Aqui do lado são as memórias. Memória 0, ele tem, salvo engano, 7, 8 memórias. Você vai colocar aqui os valores pré-ajustados. Por exemplo, eu quero uma fonte de 12 volts por 5 amperes, eu quero uma de 5 volts por 6 amperes, eu quero uma de 9 volts e quero uma de 48 volts por 2 amperes. Você vai colocando aqui nas memórias, depois é só chamar as memórias. E ele volta com os ajustes. Tem pouquíssimos botões aqui, vocês podem ver que tem 3 botões aqui à direita. Tem o botão de liga e desliga. Esse liga e desliga, a fonte já está ligada, mas esse aqui é a liga e desliga a saída, né? E tem esse encoder aqui para você ajustar os valores, basicamente. No OK, aqui no meio, a gente entra no menu. O menu tem vários ajustes interessantes. Você pode ir descendo aqui com a setinha para baixo. Ele começa com a linguagem. Depois tem alguns ajustes de configuração, de ligar logo, ligar som, ajuste do backlight, né, intensidade aqui da luz de fundo do painel, taxa de atualização, a potência máxima que você quer. Você pode restringir a potência máxima aqui total aqui de saída, se a temperatura em Celsius ou em Fahrenheit. O interessante aqui, esse rotate aqui está em 0 grau, mas se eu quiser instalar um módulo assim, eu posso rotacionar a imagem aqui e ele vai ficar em pé aqui para mim, ou até de cabeça para baixo. Ele pode rotacionar até 270 graus, tá? 90, 180, 270, para um lado e para o outro, de modo que você instala o módulo na posição que você quiser e a tela pode ser ajustada conforme. Bem interessante esse recurso aqui de rotate. E aqui a interface dele está BT, de Bluetooth. Eu estou com a comunicação através do Bluetooth com o meu celular, com o aplicativo que vem nele, para controlar remotamente. Mas eu posso mudar aqui no encoder. Eu vou jogando aqui, ó, TTL, que é a saída TTL que ele tem ali na traseira, ou o padrão 485, que é o padrão serial TTL, ou 485, ou Bluetooth, que é o que eu estou usando aqui. Ainda tem USB, que é essa saída daqui. Você escolhe o tipo de comunicação que você quer. Eu vou deixar em BT. Ok? Aí saiu, pressionou OK, está ajustado. Ali também tinha os dados de endereço das portas que você pode ajustar. Ok? Mais um OK, volta para a tela principal. Se eu quiser fazer o ajuste da tensão, basta apertar esse botão aqui de cima, V7, e aí eu tenho ali, olha, acendeu ali no amarelo, ó, aqui, ó, acende aqui, e eu posso andar aumentando aqui. Se eu pressionar V7 e pressionar o encoder, eu posso trocar a posição que eu quero alterar. Por exemplo, eu quero 12 volts na saída, eu vou aumentar aqui para 12, ó. 11, 12. Corrente, I7. Aí eu pressiono o encoder e eu quero que essa saída tenha apenas 3 amperes, 3.1 ampere, pode ser. Ok? Aí dou um OK, pronto, está ajustado. A saída máxima, eu tenho que pressionar esse botão por mais de que um segundo. Eu pressiono, acendeu aqui embaixo, ó. Eu ajusto o limite de saída de tensão, quer dizer, uma proteção de tensão, ou sai. A mesma coisa para a corrente. Se eu segurar aqui, ele vai habilitar a corrente aqui embaixo. Ó. Habilitou a corrente e eu ajusto a corrente máxima que eu quero para fazer o controle de corrente constante. Tá? Dá OK, a gente sai normalmente. Eu vou ligar aqui em cima, bem em cima aqui, ó, tem a tensão de entrada que eu estou alimentando aqui. Não sei se dá para ver bem. Eu acho que sim, né? Eu estou entrando aqui com 39,93 volts. Eu estou gerando 40 volts ali na fonte. Está acusando aqui 39. Ele vai, a partir dessa tensão, ele vai conseguir produzir uma saída máxima próxima a 40 volts. Ok? Então, por exemplo, vou ligar aqui no ON. Liguei. Ele já está acusando aqui 12 volts, que é o que eu coloquei. Eu vou colocar aqui também o nosso multímetro aqui do lado, para a gente acompanhar. Está lá, 11.991. A saída aqui está indicando 12 volts. Tá? Quero alterar essa tensão, vem aqui em V7, rapidamente, tá? Troco aqui, ó,
vou subindo em tempo real, 13 volts, 14, 15, vamos ver até onde eu consigo ir aqui, ó, 32, 35, consegui até 37 volts, 37 volts foi o máximo que eu consegui com uma entrada de 40, tá? Eu não consigo mais do que isso na saída, porque tem uma diferença, obviamente, a tensão de entrada precisa ser pelo menos 3, 4 volts acima da tensão que eu quero reproduzir. Por isso, para ter 60 volts na saída, tem que ter uma fonte de 64, 65, né, para botar aqui e ter essa folga. Ok? Eu vou aumentar a minha tensão de entrada para 60 volts. Ele já ajustou aqui em cima. Aí eu vou aumentar aqui. Ó, aí eu consigo ir além. Tá lá, 50, vamos ver até onde eu vou. Fui até 55.9. Ó, 55.9 aqui, batendo aqui também. E aqui aproximadamente, pequena diferença entre o multímetro e o medidor do equipamento. Ok? Vamos botar uma carga para ver se ele suporta? Bom, pessoal, eu coloquei agora aqui a carga e vou ligar agora uma carga de 1 ampere. Eu ajustei a fonte para 12 volts, saída máxima de 3.1 amperes. Ok? Então liguei aqui a carga. Está indicando 0,997 amperes, quase 1 ampere. Mostra aqui a potência e ali o consumo, ele vai variando ali, né, em miliampere hora. E também em miliwatt hora. E aqui o instantâneo em watts. Ok? Eu vou aumentar agora a corrente para 2 amperes. Ok? Aumentando para 2 amperes. Mediu 1,993 amperes aqui. Manteve a tensão em 12 volts, mantendo bem a tensão. Vou para 3 amperes. Ok, 2,990 amperes, manteve 12 volts. Ok, na saída, mantendo bem. Agora eu vou passar de 3 amperes, vou passar para 4. E aí ele vai tentar ajustar a tensão, porque eu limitei a 3.1 amperes, ele entra na proteção, modo proteção. Então vou jogar aqui para 4 amperes agora. 4. Pronto, já entrou em modo proteção. Repara que ele acendeu aqui CC de corrente constante, portanto ele não deixa... A minha carga também está tentando se ajustar, porque ele não está recebendo mais a tensão que deveria. Essa daqui está derrubando, e com isso ele entra no modo proteção. Vou baixar aqui para 3 amperes. Ok, e já fixou. E está lá. O consumo instantâneo em 3 amperes já subiu para praticamente 36 watts. E ela se apresentou bem aí durante... Está com um leve aquecimento aqui, mas não necessariamente precisa do uso do fan, da ventoinha nesse momento. Podendo usar aí em outras circunstâncias, se você for efetivamente usar os limites dela, que são 60 volts, 6 amperes, dando 360 watts. Um módulo muito legal, bem pequenininho. Eu já mostrei aqui, já tem bastante tempo, um módulo desse mesmo fabricante, que era mais simples do que esse, ele não atingia essa tensão, né, essa corrente, era um pouco menos, e ele vinha com um gabinete. Você instalava ele dentro do gabinete, no gabinete você colocava o resto da fonte, que seria basicamente, se fosse uma fonte linear, um transformador com um retificador e filtro. E ligava aqui direto na entrada, e esse módulo fazia todo o resto de controle para uma fonte de bancada. Ou pode ser também uma fonte chaveada, com uma saída fixa, com uma boa corrente, uma fonte aí de 48 volts por 6 amperes, por 8 amperes, por exemplo. Fica com bastante folga e usa esse módulozinho para fazer todo o controle e proteção da fonte. Ok, pessoal? Achei bem bacana. Vamos ver a aplicação direto aqui no celular, já que eu consigo fazer um controle direto dessa fonte utilizando o aplicativo. O aplicativo você baixa direto do site lá onde vende o produto, ou no QR Code que aparece aqui na caixa. Aí você tem acesso ao fabricante, dá para baixar e instalar tanto em celulares Android quanto celulares iOS. Tá? Ele é compatível, ele se apresenta mais ou menos dessa forma aqui. Tenho aqui o Device List, né? Eu vou escolher o RK Series. Ok, está conectando. Ok, conectou.
Olha que bacana. Aqui através do celular eu consigo fazer todo o ajuste lá da fonte através daqui. Repara que ele está indicando aqui 12,0 volts. Eu estou com a minha carga ainda drenando 2,98 amperes. Ele marca lá em cima também o gráfico de corrente e tensão, tá? Eu consigo ter as duas escalas aqui se eu quiser. Eu vou desligar a minha carga agora. Ok, desliguei a carga. A corrente aqui foi a 0, olha. Aí ele correu para cá, 0. A tensão permanece lá em cima em 12 volts. E a corrente desceu aqui para 0. Uma coisa interessante, eu posso desligar a fonte também aqui. Então eu aperto aqui, ó, ela apaga lá. Apagou ali, ó, eu vou ligar. Liguei, acendeu. Desliguei no celular, apagou. E posso fazer os ajustes aqui. Basta eu vir aqui no controle e ajustar aqui. Deixa eu vir para cá, olha, aqui eu consigo botar aqui 0. Eu tenho todos os controles aqui, né? Agora eu quero 18 volts. 16, 17, 18. Pronto. 18 volts ajustados. Corrente 3,1 amperes. Eu posso clicar aqui e ajustar lá também. Vou dar um 7 aqui. 18, ele já botou 18 lá. Então se eu mandar ligar, ele já liga com 18, ó. Daqui foi para 18. Aqui eu também tenho o controle de tipo da fonte que eu estou usando, controle de corrente constante ou tensão constante, a temperatura que está mostrando aqui 43 graus, algumas outras informações adicionais do modelo aqui embaixo, versão de firma e tudo mais, e ali em cima o gráfico, não só de corrente como de tensão. Vou ligar aqui a minha carga. Liguei a carga, ele já indicou aqui 1 ampere aqui no celular, indicou lá também no display, e o meu gráfico subiu aqui para 1 ampere, que é a linha azul. Tem a linha azul e a linha verde aqui, a linha verde de tensão, a linha azul corrente. A linha verde lá em cima e a linha azul. Estou mostrando o gráfico de tendência. Tem algumas funções aqui que eu posso compartilhar, desconectar também, e posso gerar um relatório aqui em relação ao que foi programado ou o que aconteceu. Posso travar a minha fonte aqui com esse cadeadinho também, indicando que ninguém mexa lá no painel. Daqui eu posso fazer o travamento dela para que ninguém altere as características. Então, bem interessante fazer uma gestão remota da sua fonte através desse aplicativo aqui do Bluetooth. O aplicativo de PC eu não testei, mas eu vi as imagens, né, as telas, parece mais completo ainda do que aqui o do celular, ou seja, tem mais recursos de gráficos, de armazenamento de dados e tudo mais. Para quem faz um controle de alimentação, de comparativo em laboratório, etc., parece bem bacana. Também a aplicação para PC, que pode ser utilizado com esse módulo, ou seja, é bem completo, bem atual, de custo relativamente baixo, e pode ser construída uma fonte bem bacana e razoável, né? 60 volts, 6 amperes é muito razoável para uma fonte de bancada em eletrônica geral. Você deve usar para várias aplicações, não só na área de manutenção e reparação, mas também na área de laboratório, de pesquisa, projeto, tá? Montagens e desenvolvimento. Ok, pessoal? Então essa daí é a RK 6006BT. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse em dar uma checada. Como características adicionais, ela tem uma tela de 1,54 polegadas, pesa 150 gramas e as dimensões são 79 milímetros, 54 milímetros aqui de altura e apenas 43 milímetros de profundidade. O modelo BT é o modelo que vem com aquela plaquinha, né, que eu já mostrei aqui, vou desconectar aqui. Aliás, eu não consigo desconectar, olha, eu estou com ele travado aqui no aplicativo. Eu vou desligar aqui, pronto, desliguei lá, agora eu posso desligar aqui também. Desliguei a minha fonte, ok, está desligado. Como eu mostrei aqui anteriormente, esse BT é porque vem com a plaquinha do Bluetooth, essa plaquinha aqui. Ela é encaixada aqui, você pode tirar, ela é opcional, tá? O modelo mais barato sem a plaquinha, mas aí você continua com a comunicação USB, tá?
É um detalhe você ter ou não a função Bluetooth. Montagem muito bem executada, bem compacta e leve. Ok, pessoal? Se gostarem, clica no like, não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.